Aplauda o nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Aplauda glorificando o nome dele, a partir de receber a palavra do Senhor, a palavra que vem dos céus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Recebe shalom, graça e paz a todos, amém? Recebe shalom, graça e paz a todos, amém? Amém! Você já cumprimentou quem está perto aí? Já cumprimentou? Então vai lá, shalom! Ou então você pode fazer como ontem, amém? Nós fizemos, quem lembra? Shana Tová Umetukah. Amém? Quem lembra? Eu sei que você está meio pensando nisso. Diz, Shana Tová Umetukah. Um feliz ano novo, doce, bom e doce, amém? Então diz, cumprimenta aí quem está próximo. Shana Tová Umetukah. Aleluia! Shana Tová Umetukah. Meu Deus! Amém? Amém? Aleluia. Pega a palavra do Eterno. Quantos estão com sede do Eterno nessa noite? Tá nada. Tá mesmo? Diz assim, eu quero ouvir o Senhor falar. Amém? Então pega a palavra do Eterno e abra comigo lá em João. Aleluia. Deus forte e tremendo. Aleluia. Aí em João, capítulo de número 21. Que culto foi ontem, hein? Meu Deus. Você que não veio, pode ver as fotos. Mas foi desse. Olha, foi tremendo, viu? Isso aqui. Aleluia. Não foi? Foi ou não foi? Foi. Todos encontraram? João, capítulo de número 21. Versículo 1. Diz assim: depois disto, tornou Yeshua, Jesus, a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou. Disse o que, Pedro? Vou. Ei, disse Simão Pedro, vou. Todos encontraram? Encontrou mesmo? Então vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro, vou. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Amém? Somente até aqui. Palavra no seu assento, vamos orar antes de entrar nessa ministração. Quero que você interceda e peça a Deus para abrir o seu entendimento. Amém? Abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos. E que você deixe um lugar especial no seu coração para Yeshua. Amém? Vamos fazer isso? Então oremos. Soberano e eterno, Pai bendito, Alfa, Ômega, princípio e fim. Deus majestoso, Pai da eternidade, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença nessa noite, meu Deus. E não viemos aqui por homens, não viemos aqui, Senhor, para fazer a nossa vontade, ou tampouco, Senhor, para viver aquilo que nós queremos, ó Pai. Mas nós viemos aqui nessa noite para fazer a Tua vontade, viver por ela e caminhar por ela. Mas eu aprendi contigo, Senhor, que para fazer a Tua vontade eu preciso Te conhecer. Para andar nos Teus caminhos eu preciso, Senhor, me aprofundar em Te conhecer. Pois isso a Tua palavra nos diz: conheceis e prosseguir em Te conhecer. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir nessa noite, toma o Teu lugar de honra nessa casa, Pai. O lugar é seu, a casa é Tua. Em nosso coração existe um trono, Senhor, e esse trono nesse momento está ocupado pelo Senhor.
Ocupa o teu lugar de honra neste lugar, nessa casa. Ó Pai, toma, Senhor, os nossos corações, abre o nosso ouvido, Senhor, para ouvir aquilo que antes ouvíamos e não entendíamos. Abre os nossos olhos para enxergar e ver aquilo que só o Senhor pode nos mostrar. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender os teus estatutos, os teus mandamentos e o teu ensinamento dessa noite para a nossa vida. Meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe abundantemente nessa noite. Nos ensina, nos instrua, fala conosco e assim nós faremos, ó Pai. Não para a nossa glória, mas para a tua. Por isso, fala conosco e assim nós faremos. Em nome do Pai, Avé, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho. Em nome do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Se você crê, diga amém. Aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia. Pode tomar o seu assento também. São 7 discípulos que Yeshua aqui nessa passagem vai se apresentar. E eu não sei se você lê, se você conhece de Bíblia, mas você sabe que Pedro, ele era... Peraí, vamos lá de novo. Pedro, ele era... pescador. Pedro, ele era... pescador. Isso significa que Pedro conhecia muito bem aonde ele estava. Porque a passagem vai trazer que Pedro estava no mar de Tiberíades, conhecido também como Mar da Galileia. Ou seja, antes de ele ter um encontro com Jesus, com Yeshua, ele fazia o quê? Pescava. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pescava. Para outra pessoa você vai dizer: ele pescava. Significa que aonde ele está agora é outro momento, é outro tempo. Amém? Quero que você repita isso para gravar na sua mente. Diga assim: é outro momento, é outro momento, é outro tempo. Outra vez: é outro momento, é outro momento, é outro tempo. É outro tempo. Perceba, Yeshua encontra a primeira vez com Pedro e com alguns discípulos. E ele vai dizer: segue-me, e eu te farei pescadores de... Essa aqui é para quem lê, vai lá. Pescadores de... Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai pescar homens. Olha para outra pessoa, você vai dizer: você vai pescar homens. Que coisa louca é essa, Mateus? Calma que a gente vai chegar lá. Amém? Eu só quero que você entenda o contexto. Esse contexto, Jesus já morreu, Jesus, Yeshua, já ressuscitou. E aí ele vem aqui para encontrar com Pedro e mais 6 discípulos. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Versículo 20, capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos no mar de Tiberíades. E assim foi que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, que a Bíblia não vai citar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram eles e entraram no barco. E naquela noite nada, você está lendo aí? Nada apanharam ou pegaram. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Yeshua, Jesus, na praia. Todavia os discípulos não os reconheceram. Primeira coisa que eu quero que você entenda, a Bíblia vai trazer dizendo que eles pescaram à noite. A Bíblia está dizendo que eles pescaram a noite toda, inteira. Só que aí eu tenho uma pergunta: são 7 discípulos que estão no barco. Os 7 eram pescadores? Sim, não, nem todos. A Bíblia vai trazer Natanael, se você parar para analisar. E alguns vão dizer que Natanael era um estudioso da palavra, e outros vão dizer que Natanael era arquiteto. Ah, Mateus, mas o que isso tem a ver? Uma coisa muito simples, queridos. Não foi todo mundo que disse que ia pescar. Quando Pedro disse: eu vou voltar para fazer aquilo que Jesus disse que eu não faria mais, pega isso no seu espírito.
Ele carrega 6 pessoas com ele, e nem todos sabem pescar. Yeshua vai, e quando ele faz um encontro lá atrás com Pedro, ele vai dizer assim: hoje você vai pescar não mais peixe, você vai a partir de hoje pescar homens. Aí Jesus morre. Quando Jesus morre, Pedro olha e fala assim: eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que antes eu fazia, eu vou voltar para fazer aquilo que eu não deveria fazer, eu vou voltar para aquelas velhas atitudes que Jesus disse que eu não tinha que ter, porque agora é outro tempo. Olha para quem está do seu lado e diga: tempo. Agora é outro modo. Diga: outro modo. Ele não pesca mais peixe, ele tem que pescar homens. O que é pescar homem, Mateus? É falar da palavra para outra pessoa, é converter, é batizar, é apacentar as ovelhas de Yeshua. Só que Pedro fala assim: eu vou pescar. E quando ele diz eu vou pescar, ele envolve 6 pessoas que vão junto com ele. Pedro aqui nesse momento está errado, porque ele está voltando a fazer uma coisa que Jesus disse para ele não fazer. E aí vem a pergunta de Deus para mim e para a sua vida: quantas vezes nós temos deixado de fazer as coisas que Deus mandou nós fazermos, para voltar para velhas práticas, para as coisas que nem são erradas, porque errado não é pescar, errado é viver fora da palavra, queridos. Pedro não era para pescar mais peixe, Pedro era pescador agora de homens. Só que Pedro se esquece disso e começa a viver a sua vontade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não viva pela sua vontade. Olha para outra pessoa e diga assim: viva pela palavra de Deus. Diga: viva pela palavra de Deus. E o que acontece, Mateus, quando eu não vivo pela palavra de Deus? Espera só um minutinho que eu vou te explicar. Olha lá, versículo de número 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam. Final do versículo 5, eles responderam. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam lhe contar, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo ao qual Jesus amava, é João, tá? É ele que está dizendo isso. Disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque estava despido. Olha só, é isso aqui que acontece quando você não anda pela palavra. Vem a pergunta: Pedro sabia pescar, sim ou não? Sim, ele era pescador, lembra? Ele só parou de pescar peixe para pescar homens, e começou a levar a palavra de Deus. Amém? Amém? O que acontece? Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele não sabe ainda que Jesus ressuscitou, sabe até então, mas não viu. Quando ele vê Jesus, Jesus o vê, na verdade, ele está fazendo o quê? Pescando peixe. Qual que é o problema disso, Mateus? Que ele não conseguiu pescar. Você pode dizer isso comigo? Ele não conseguiu pescar. Quem era profissional na pesca? Pedro. Diga: Pedro. Diga: Pedro. Prega comigo, querido. Diga: Pedro. Quem era profissional na pesca? Quem sabia pescar? Quem conhecia o mar de Tiberíades? Por que ele não consegue pescar? Qual que é o melhor horário para se pescar? À noite, de madrugada. Ele passa a madrugada toda pescando e não consegue pescar. A Bíblia vai dizer aqui que ele estava despido. Alguns vão dizer que ele estava nu. É mentira. Ele estava apenas com roupa de banho, querido. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Presta bem atenção nisso aqui que eu vou dizer uma vez só. Ele ficou tão desesperado por não conseguir pescar absolutamente nada, que ele mergulhou para tentar pegar com as suas próprias mãos e não encontrou nada. Então, quando eu e você não vivemos pela palavra de Deus, quando eu e você queremos fazer a nossa vontade, mas eu domino isso aqui, bolo é comigo, Mateus, eu que sei fazer, ninguém da região sabe fazer melhor, isso aqui é meu campo de atuação. Se a gente não viver na palavra de Deus, não vamos pescar nada. A nossa vida é assim, queridos.
não importa o quanto de estudo você tenha, não importa o quanto de conhecimento você tenha, se você estiver fora da vontade de Deus, a sua vida não vai, ela não rompe, ela não muda de estágio. Por que, Mateus? Muito simples. Porque você tentou pegar com a sua própria mão, porque você tentou fazer pela força do teu braço, porque você achou que era capaz de fazer por si próprio. Isso esqueceu que quem manda é Deus, que quem tem a palavra na sua vida é Deus, que quem tem o controle da minha e da sua vida é Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem o controle da sua vida. Diz para outra pessoa: Deus é que tem o controle da sua vida. Você crê nisso? Crê mesmo, de verdade? Você tem que crer nisso, Deus. Você tem que entender uma coisa muito simples, e eu preciso compreender isso. Quando a gente tentar fazer pela força do nosso braço, independentemente, se Deus não tiver no negócio, não foi. Quando eu e você achamos que nós dominamos o assunto, que nós fazemos bem, que nós somos aquele que domina, que conhece, não importa se você conhece o mar de ponta a ponta, não importa se você sabe construir um barco ou sabe velejar, não importa se você sabe nadar, não importa se você tem a melhor rede, não importa se você tem a melhor isca, se você não andar pela palavra, a sua vida não vai romper. A minha e a tua vida, ela não muda de estágio. Como é que a minha vida flui, Mateus? Como é que a minha vida muda de estágio? Quando eu entendo o que é viver pela palavra. Versículo de número 5. Perguntou-lhes... Você achou aí? Perguntou-lhes... O que Jesus perguntou? Filhos, tendes aí algo a comer? Responderam eles: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Olha só, o mar mudou? Sim ou não? É o mesmo mar. O barco mudou? Pedro mudou? É o mesmo Pedro. A rede mudou? É a mesma rede. O que mudou aqui? Olha para quem está do seu lado e fala: a palavra. Pedro tinha se esquecido do principal segredo da vida dele, que começou a caminhar com Jesus. Qual é, Mateus? Que ele não andava mais por uma rede, que ele não caminhava mais por um barco, que ele não pagava as suas contas pelos peixes que vinham na sua rede, que a vida dele agora estava transformada e ele vivia por uma palavra. É a palavra que muda, queridos. É a palavra que transforma a sua vida. É a palavra que vai enriquecer você, que vai te dar vida. É a palavra que vai te dar saúde. Não importa se o médico falou que não tem solução, não importa se a pessoa lá diz que vai mandar você embora, não importa. Importa uma coisa, que se você anda pela palavra, assim você terá vida. Porque é a palavra que traz vida ao meu e ao teu entendimento. Quando Pedro lança a rede do lado direito, ele já não consegue puxar. E aí ele vive uma coisa que ele já tinha vivido. Qual é, Mateus? Quando Jesus chamou ele, queridos, foi a mesma coisa. Jesus fala: vai lá. E aí ele fala: eu sou pescador, eu domino esse lugar aqui. O que ele está dizendo? Você não sabe de nada, mas pela tua palavra eu farei. Lembra disso? Quem lê Bíblia sabe, ó. Aí ele volta para o mar. Isso quando conheceu Jesus. Volta para o mar, lança a rede, e a rede sai cheia, até que quase o barco vai a pique, quase afunda de tanto peixe que tinha. E agora Jesus ressuscitado. Imagina na sua mente, é a mesma cena. É os discípulos, é o mar, é os peixes, e é Jesus dizendo para lançar. Quando Pedro escuta a voz do mestre, lança a rede,
aí sim ele pesca, aí sim ele alcança. Aquilo que nem pela própria mão que ele mergulhou, falou, não é possível um negócio desse, eu tenho que entrar aqui, ele afunda, mergulha lá, olha, não tem peixe. E aí Jesus fala, lança do lado direito, e aí tem peixe. Olha para quem está do seu lado e fala assim, aquilo que você precisa. Ah não, pelo amor de Deus, eu sei que está calor, mas você vai botar um pouco mais de fé nisso aí. Vai falar para quem está do seu lado, aquilo que você precisa não vem do mar, aquilo que você precisa não vem do barco, aquilo que você precisa não vem de homens, aquilo que você precisa vem de Deus. Aleluia, vem de Deus, aleluia. Quem crê nisso daqui? Crê mesmo? Tá, você tem que crer, queridos. Mas a gente fala, sabe qual que é o problema? O problema é esse aqui, que a gente tem um Pedro dentro da gente todo dia, todo instante. Você viveu 3 anos com Jesus, foi assim, Pedro passou 3 anos. Ele não era novo convertido, ele conhecia muito bem Jesus, ele sabia quem era Yeshua. 3 anos vivendo com Jesus, vendo milagre, vendo prodígio, conhecendo face a face, vendo transfiguração no monte, vendo Jesus flutuar, aparecer Moisés, Elias, ver cego ver surdo ouvir. Ele via muitos milagres acontecer. E o que aconteceu? No momento que o problema bateu, no momento que ele achou que o mestre tinha ido embora, ele volta a fazer o que fazia antes. E aí fica a pergunta de Deus para mim e para a sua vida. Quantas vezes quando vem um problema, quando vem a dor, quando vem a aflição, quando vem a angústia, a gente se desespera e volta a fazer o que fazia antes? A gente volta a mentir, a gente volta a enganar, a gente quer dar um jeitinho para a empresa ir melhor, a gente quer dar um jeitinho para a nossa vida ir melhor, a gente acha que mentir é o melhor caminho. Às vezes a gente tem um Pedro, bate no peito assim e diga assim, eu tenho um Pedro na minha vida. O que eu tenho que fazer, Mateus? Dominá-lo. Tem que aprender a dominá-lo, queridos. Porque esse mesmo Pedro é aquele que em momentos, em segundos, ele vai dizer para Jesus. Jesus chega para ele e faz aí uma enquete com os discípulos. Ele fala assim, o povo está dizendo que eu sou o quê? O que o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos vão dizer que você é Messias. Uns dizem que você é apóstolo. E alguns dizem que o Senhor é enganador. E aí eles vão perguntar assim, e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vai olhar, presta atenção nisso aqui. Ele vai olhar e vai falar assim, Pedro, não foi homem que te revelou isso aqui não. Quem te revelou foi o Espírito Santo. Aí segundos depois, Jesus está falando, Jesus está falando, é necessário que eu seja crucificado, entregue à morte. Aí Pedro olha para ele e fala assim, não vai não. Aí sabe o que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Segundos de diferença, queridos. O que isso significa? Significa que a gente é usado pelo Espírito Santo. Mas em segundos, em minutos, em horas, em dias, a gente pode ser usado pelo inimigo se a gente se deixar levar. E como é que eu faço, Mateus, para não ser levado pelo inimigo? Eu tenho que ter fundamento. Eu tenho que estar na palavra. Porque é a palavra que vai mandar eu jogar a rede no lugar certo. É a palavra que vai multiplicar os peixes na minha e na sua vida. É a palavra que vai transbordar o nosso barco, aleluia. É do alto que vem o nosso socorro, querido. Olha para quem está do seu lado e diz isso. Você é chato hoje. Fala assim, ó, é do alto que vem o teu socorro. Aí tu vai bater no peito e vai dizer, é do alto, Pedro. Ah, diga com fé, é do alto, Pedro, que vem o teu socorro. Aleluia, o teu socorro. Presta atenção nisso aqui. A palavra vai dizer que Jesus vai pedir para eles diga peixe. Diga peixe. Jesus vai olhar lá de longe. Eles estão pescando. Ou melhor, eles estão frustrados, porque pescando não dá, né? Eles estão tentando alguma coisa pela força dele, voltando a fazer o que Deus falou para ele não fazer. Aí eles estão lá, imagina a cena.
Aí Jesus lá da beira do mar olha assim e fala assim: ei filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, um peixe que seja. Aí eles vão dizer: não. Aí Jesus vai olhar, vai dizer para eles: lança a rede do lado direito. E aí eles pescam. Aí João vai olhar para Pedro espantado e vai falar assim: João, vai falar assim: Pedro, esse é Jesus. Aí eles estão com o barco cheio. Quando eles chegam na beira, olha o que vai acontecer. Versículo de número 8. Mas os outros discípulos viram no barquinho puxando a rede, enquanto Pedro estava arrastando dentro da água, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram umas. Outro dia eu vou falar sobre as brasas, amém? E em cima, peixes. Presta atenção. E havia também pão. Disse-lhes Yeshua: olha que lindo isso. Trazei aqui alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam lhe perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. O que é isso, Mateus? Presta atenção nisso. Eles arrastam o barco, trazem o barco até a terra seca. Pedro vem e fica extasiado, não só pela quantidade de 153 peixes, mas também pela rede não ter se rompido. Você pode ser profeta de Deus nessa noite? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você, não, com fé, diga: você vai ficar surpreendido com a abundância que Deus vai te dar, mesmo a estrutura sendo pequena. Você pode dizer para outra pessoa: você vai se surpreender com a quantidade, com a abundância que Deus vai te dar, mesmo a estrutura sendo pequena. Mesmo a estrutura sendo pequena, irmão Joel. Mesmo a estrutura, Moisés, sendo pequena. Quem crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Crê mesmo? Queridos, a rede que ele estava não era apropriada para 153 peixes. Ainda mais 153 grandes peixes. Não era apropriada. E ele se espanta da rede ter aguentado. E ele se espanta ainda mais pela quantidade de grandes peixes que havia. Quando Jesus faz na tua vida, queridos, não tem explicação. É só viver. É só viver porque não tem explicação. Olha que coisa interessante. Jesus olha, pede alguma coisa para comer. Eles dizem que não tem. Jesus manda lançar a rede do lado direito. Está comigo? Está comigo? Manda lançar a rede do lado. Eles lançam, pegam os peixes, traz. Quando eles trazem, já tem aqui uma fogueira, já tem peixe e já tem pão. Olha que coisa louca. Eu demorei para entender isso aqui, porque se você parar para pensar, Jesus pede alguma coisa que já está pronta. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Jesus pede alguma coisa na minha e na tua vida que Ele já tem. Ele pede pão, ele pede peixe, alguma coisa para comer, mas quando os discípulos chegam, já tem pronto, queridos. Aquilo que Deus pede para mim e para a tua vida, não é porque Ele precisa, Ele já tem. Aquilo que Deus quer de mim e de você, não é porque Ele precisa, Ele já tem, queridos. Ele quer ver a minha e a tua fidelidade.
Ele quer um relacionamento. Porque é no relacionamento que eu vou mostrar se eu vou dar ou não. É no relacionamento que eu vou mostrar se eu sou fiel ou não. É no relacionamento que vai fazer eu me entregar ou não. Só que Pedro se espanta, porque quando ele chega já está pronto. Está aqui, você acabou de ler comigo. Já está preparado. Jesus já tem o que eles têm que comer. Jesus já tem preparado para eles. E o que me espanta é que Jesus ainda pedia para eles antes. Sabe o que Jesus estava tentando dizer antes? É como se ele dissesse: tá vendo, Joel? Tá vendo, irmã Fares? Tá vendo, irmã Beth? Você tentou com as suas mãos, deu certo? Quando Jesus pede o peixe lá da ponta do mar, ele olha e fala assim: tem alguma coisa para comer? Ele está perguntando assim: e aí, o que você tentou fazer deu certo? O que você tentou com as suas próprias mãos deu certo, fluiu? Você conseguiu o prodígio naquilo que você tentou fazer com sua força do seu próprio braço? Aquilo que você fez fora da palavra deu certo? Você conseguiu alguma coisa? Aí os discípulos olham e falam: não. Porque a gente não consegue fazer nada fora da palavra. É a palavra que é a base, é a palavra que é o sustento. É a palavra que é o firme fundamento. E eu não sei se você entende isso daqui. Quando Jesus pede isso para ele, Jesus está vendo o coração. E ele quer saber como está o coração de Pedro. Porque quem falou que ia pescar foi quem? Foi Pedro. Quem falou que ia voltar para fazer uma coisa que Deus não tinha mandado foi Pedro. E se agora está dando errado, a culpa é de quem? E por que você tenta culpar Deus? Porque eu e você, quando faz alguma coisa pela força do nosso braço, não dá certo, a gente pergunta: cadê Deus? Será que Deus me abandonou? Por que Deus não está vendo? Deixa eu te contar uma história. 11 de setembro, se eu não me engano, 2007, as Torres Gêmeas. 2001, é isso. Ele era acabado de nascer, mano. 2001, as Torres Gêmeas perguntaram lá para os parentes do Billy Graham: aonde estava Deus? E eu vi isso hoje e fiquei impressionado. Ele já estava doente, ele mandou dizerem, escrito, que ele não conseguia dar entrevista. Ele falou assim: primeiro, ele mandou uma lista, mas primeiro, quando vocês quiseram abortar, Deus estava aqui. Quando vocês quiseram fazer com que as crianças fossem sexualizadas, Deus também estava aqui. Quando vocês colocaram que a mulher devia ser contra o homem e o homem contra a mulher, Deus estava aqui. Mas como que Deus deixou uma nação cristã, que os Estados Unidos tecnicamente é uma nação cristã, como que Deus deixou uma nação cristã? Aconteceu uma catástrofe com o 11 de setembro. Aí ele respondeu: quando tudo isso aconteceu, Deus estava aqui. Mas quando isso aconteceu, Deus não estava mais aqui. Sabe por quê? Cada atitude dessa que nós fizemos, nós afastamos Deus. E agora vocês perguntam: onde está Deus? É a mesma situação na nossa vida, queridos. Às vezes nós afastamos Deus com a nossa atitude. Deus fala assim: ó, você vai pescar homens, você vai trabalhar para mim a partir de hoje. E nós queremos fazer com a força do nosso braço. Quem é responsável? Nós. Se dá errado, a culpa é nossa. Aí a gente quer jogar a culpa para Deus. A gente não assume a responsabilidade. A gente fala assim: e aí, Deus, cadê o Senhor? Aonde que o Senhor estava? Nós afastamos Deus. Nós deixamos Deus de lado. Mas Ele também é o nosso socorro. Você pode ver que Jesus vem, mesmo nesse momento, para perguntar para Pedro: Pedro, deu certo? Pedro diz: não. Aí Jesus olha e fala assim: então faça segundo a minha palavra. Lança do lado direito. E Pedro vai lá e lança. E assim se acontece. Que você possa entender, queridos, que se nós não vivemos pela palavra de Deus, não adianta. Nós vamos viver batendo cabeça, pela força do nosso próprio braço, e não vai dar certo. Veja comigo o versículo de número 11. Simão Pedro entrou no... Você achou aí? Simão Pedro entrou no... Cadê? Aqui, ó. Entrou no... E puxou a rede para a... cheias de 107
53 peixes. Olha só. Quero que você abra lá comigo Gênesis capítulo 48. Gênesis 48. Aleluia. Deus é maravilhoso. Com Deus nada é por acaso, amém? Deixa eu repetir. Com Deus nada é por acaso, amém? Amém. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Oh, glória, vamos lá. Capítulo 48, versículo 19. Deixa eu te contextualizar. Bênção de Efraim e Manassés, filhos de José, que nasceram no Egito. Amém? Olha lá. Mas o seu pai recusou e disse: o que Jacó fez aqui? Jacó inverteu as mãos na bênção e disse que o menor seria maior que o maior. Amém? Olha lá. Mas o seu pai, que era Jacó, Rabino, recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei que eu inverti as mãos. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Sabe o que os sábios vão dizer aqui dessa passagem? Que Efraim e Manassés recebem uma bênção, que essa multidão de nação seria semelhante ao mar. Olha que profundo isso, pega isso no seu espírito. Essa multidão de nação seria como o mar, infinito. Consegue entender isso? Diga comigo, diga: infinito como o mar, assim grande. Amém? Existem dois irmãos, e esses dois irmãos têm uma incumbência. Qual é, Mateus? Tá, muito simples. Eles têm que fazer filhos e ter filhos como uma nação, como o mar. Só que lá na frente a gente vê dois irmãos, e um desses irmãos é Pedro. Jesus olha e fala o que para Pedro? Você será pescador de homens. E aonde se encontram peixes? No mar. Lá atrás Deus dá uma profecia e libera a partir de Israel, Jacó, uma bênção. Seus filhos serão como uma multidão. E uma multidão, e os sábios vão dizer, uma multidão tão grande quanto o mar. Aqui Jesus escolhe 12 discípulos, que tem dois irmãos também, e um desses irmãos vai pescar nesse mar. É por isso que quando Pedro volta para fazer aquilo que Jesus não mandou ele fazer, aquilo que ele fazia antes, ele está indo contra aquilo que Jesus falou. Mas por que, Mateus? O segredo está aqui. Volta lá abre para mim lá em onde estava, 1 João, 21. Flávio, João 21, versículo de número 11. Se você quiser, pode abrir também. O segredo está aqui, queridos. Isso. Cheia de 150 e... Consegue ler? Vamos lá. Cheias de 153. Sábios vão dizer que 153 é o número total das grandes nações. Olha que interessante isso. Quando Jesus manda ele pescar de novo, ele está trazendo não só Pedro para o propósito novamente, mas ele está trazendo de novo a profecia. Qual que é a profecia, Mateus? Que através da igreja, através daquilo que Deus tinha entregado, que Yeshua entregou para Pedro, ele resgataria as nações. Não é à toa que são 153. O que nós temos que entender com isso, Mateus? Que as nações, elas vão ser resgatadas pelas redes que os discípulos trouxeram. Ah, mas são redes pequenas. Não importa, nós ficamos eufóricos e não entendemos como. Olha isso, olha para essa casa. Olha o que nós passamos aqui ontem.
Olha os decretos que foram liberados aqui ontem. Olha o que aconteceu no mundo espiritual aqui ontem. Olha o que acontece todos os dias. Vidas saem transformadas. Ah, mas nós imaginávamos isso, né? Precisamos de algo grande, precisamos de algum lugar, né, maior. Precisamos de uma posição legal, né? Talvez em São Miguel, lembra? Viajávamos, andávamos, o pastor vinha, a gente procurava a igreja em São Miguel, e vinha o Will, e a gente procurava, vamos achar aqui um lugar, porque um lugar é bom. E a gente não entendia que a rede tinha que ser pequena, queridos. É a rede pequena que faz grandes coisas, mas não por causa da rede, é por causa da palavra. É isso aqui, queridos, ó. É a base da igreja, é a palavra. Tá vendo que é uma Bíblia? É a palavra. O sentido é esse, queridos. É a palavra que transforma a minha e a tua vida. É a palavra que vai fazer a gente chegar àquilo que o Eterno tem preparado para mim e para a tua vida. É a palavra e mais nada. Só que quantas vezes nós não entendemos isso? Quantas vezes nós deixamos isso se passar? Quantas vezes nós esquecemos disso? Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, nós não devemos voltar a fazer aquilo que fazíamos. Você pode dizer isso? Diga, eu não devo. Com mais fé, diga, eu não devo voltar a fazer aquilo que eu fazia. Que isso? Eu não devo voltar aos sentimentos antigos. Eu não devo voltar às práticas antigas. Eu não devo voltar a vontades antigas. Eu não devo voltar a posições antigas. Segundo, eu devo seguir fazendo a vontade de Deus. Diga isso, eu devo seguir fazendo a vontade de Deus. Que isso, Mateus? Você precisa se relacionar. É só no relacionamento com Deus que eu e você vai saber a vontade de Deus. Porque é no conhecer e no prosseguir em conhecer que eu entendo qual é a vontade do Pai. É no conhecer e prosseguir em conhecer que eu entendo qual é a vontade para mim que Deus tem. Qual o caminho que Deus tem para mim, para que eu ande na sua palavra. Terceiro, eu devo confiar em Deus. E confiar de coração, queridos. Porque Pedro, eu estou encerrando. Pedro vai dizer assim, ó: eu jamais te negaria. Para quem que ele disse isso? Para Jesus, para Yeshua. Quem foi que negou Jesus por 3 vezes? Ao cantar do galo, a Bíblia vai dizer que ele nega Jesus 3 vezes. Então nós temos que confiar, queridos, de todo o nosso coração, com toda a nossa força e também de todo o nosso entendimento, porque é esse o objetivo que Deus tem para nós. Se nós não seguimos essa regra, não adianta, queridos. Ah, mas eu conheço o mar. Ah, mas eu sei como que pesca aqui. Eu sei o horário para se pescar. Eu tenho uma rede melhor para se pescar. Eu tenho o mar, eu conheço o mar, eu conheço o barco que eu tenho. Eu trouxe alguns amigos comigo para me ajudar a pescar. De nada vai adiantar, queridos, porque é a minha, a tua força. Mas na força do Senhor, mesmo que a casa seja pequena. E eu vou repetir, mesmo que a casa seja pequena, aleluia, o Senhor faz grandes coisas. Mesmo que o lugar pareça inapropriado, mesmo que eu e você parece que seja inapropriado, inadequado, parece que a gente não consegue, não sabe, é desses que Jesus precisa. É esse que Jesus escolhe, porque Ele tem uma obra na minha e na tua vida. Amém? Amém? Então nós temos que confiar. Diga assim, eu tenho que confiar de todo o meu coração, fazer a vontade de Deus e não voltar a fazer o que eu fazia. Mas eu tenho que esquecer o passado, pastor. Deixa eu te explicar uma coisa e eu encerrei, tá? Fechei minha Bíblia. Existe uma coisa chamada esquecer. Diga esquecer. Diga com fé, esquecer. E diga viver. Diga esquecer. Diga viver. A minha Bíblia vai trazer um homem em Betsaida, em Betesda. E esse homem está no tanque há muitos anos.
E Jesus vai chegar para ele e vai perguntar uma coisa muito simples. E a mesma situação acontece com Pedro nessa passagem que nós lemos. Qual que é, pastor? Ele vai chegar e vai perguntar assim, ó: você quer ser curado? E o homem que estava nesse tanque há muito tempo não reconhece quem é Jesus. E ele vai olhar e falar assim: eu não consigo entrar no tanque, porque ele achou que só entrando no tanque seria curado. A mesma situação, quando Jesus chega e pergunta: tem alguma coisa para comer aí? Eles falam assim: não. Se eles soubessem que era Jesus, eles tinham corrido para a praia e tinham abraçado Jesus, que Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas eles não reconhecem Jesus. E aquele homem, Betesda, olha para Jesus e fala: eu queria entrar e não posso. Jesus olha para ele como se dissesse: eu não te perguntei isso. Olha para ele e fala assim: seja curado. Ele é curado. No momento que ele é curado, o que Jesus manda ele carregar? A sua maca. O que manda ele carregar? A sua, diga maca. Agora você aprendeu, diga maca. Ele carrega a sua cama, a sua maca. Quando ele carrega a sua cama, o que isso simboliza? Que ele não esqueceu de onde ele saiu. Isso é esquecer. Ele não esqueceu, mas ele sabe quem libertou ele. O detalhe é que Pedro volta para o mar e ele não só esqueceu o passado, como também ele absorveu isso de volta e passa a viver o passado. O problema está nisso aqui, queridos, é quando eu não tenho que esquecer o passado, eu não posso mais viver o passado. Na minha e na tua vida, às vezes a gente está travado porque a gente não esqueceu o que passou. Na minha e na tua vida, eu tenho ruminado essa passagem há muito tempo. A gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, aí não dá certo, e a gente fica preso às coisas que se passaram. A gente fica preso a situações, a vontades, a desejos do passado. A gente fica preso a atitudes, a lugares do passado. Pedro volta para o mesmo lugar que conhecia, para o mesmo lugar que dominava, para o mesmo barco que ele tinha, para a mesma rede. Só que ele volta para fazer aquilo que ele não devia fazer mais. Foi esse louvor que Deus falou comigo hoje de manhã. E nós temos que entender isso, queridos. O que é, Mateus? Aprender a carregar aquilo que um dia foi sinal de humilhação. Para que, Mateus? Para eu me humilhar ainda mais? Não, queridos. Só para a gente não esquecer de onde a gente saiu e saber quem nos libertou. Um homem, um tanque e uma cama. Feche seus olhos. Essa era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um tanque, um homem e uma cama. E quem? E o Filho de Deus. E ele nos pergunta nessa noite, e me pergunta, paralítico, quer explicação? Então o homem falou, meu problema é o tanque, a minha vez passou. E ali era só um homem buscando a sua cama, mas assim disse o Senhor. E Ele te diz nessa noite, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é
para não esquecer o teu passado, nem também quem te curou. Diga, aleluia. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama. Se coloca de pé. Que é para não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então Ele levou. Feche os teus olhos. Ouça a voz de Deus de hoje, que ela te diz hoje: jamais esqueça a tua raiz, pois a vez dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender as suas mãos, seja curas de milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Era sua homem no tanque, foi aí Ele te viu. Ele curou você, Ele te curou, mandou você caminhar. Deixaste o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não te esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. É através da cama, Senhor, nessa noite que nós queremos te pedir, ó Pai, que não queremos mais viver, ó Pai, o passado. Não queremos, Senhor, meu Pai, viver nas coisas que eram do passado, em sentimentos do passado, em momentos do passado, em vontades do passado, Pai. Nós queremos, Senhor, meu Pai, nos lembrar e saber que o Senhor nos livrou, nos resgatou, nos tirou com um forte deste passado, Senhor. Nos levou para uma nova terra, nos deu um novo nome, Senhor. E nós queremos viver isso, ó Pai. Portanto, não faça nós viver como viveu Pedro, ó Pai, que se esqueceu, Pai. Se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Se esqueceu daquilo que o Senhor tinha mandado. Se esqueceu daquilo que o Senhor tinha falado, Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao esconder a sua mão, desça curas, milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Você tá todo bonitinho, mas não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Feche os seus olhos. Faça uma oração assim comigo, no fundo do seu coração. Diga assim: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu deveria lembrar do passado e eu vivi
o passado. Não me deixa viver o passado, mas que eu venha lembrar quem me libertou, quem me livrou, quem me estendeu a mão, quem me livrou, quem me libertou, quem me estendeu as mãos. Que eu não me esqueça da tua palavra e que eu viva por ela. Que eu peço, Senhor, homens, e venha entender que as nações serão resgatadas através de mim. Me usa, diga, me usa, eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Então adore ao Senhor nessa noite, começa a buscar Ele. É o particular entre você e Ele agora. Esquece que você está na igreja. Ele morreu por mim e por você. Esquece disso, queridos. Esquece de tudo. Viva você agora. Começa a falar com Ele. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu Perdoa no Senhor. amanhã parece incerto. O que tens a fazer é largar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você pescava, mas pescou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Tentou na sua força, você tentou muito tempo pela tua força, pela tua mão. Acontecendo um culto na beira. Mas hoje Jesus te encontra, aleluia. E é Jesus. Hoje Yeshua quer um encontro contigo. E quer que eu pague emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Aleluia! Você vai voltar para o mesmo Não lugar. precisa mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara, que o milagre acabou de começar. É hoje, queridos. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Você vai carregar Ele, Depois aleluia. do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar Artilharia disso. exatamente no mesmo lugar. A Galileia. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente Nessa terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Se você crê nisso, querido, aplaude ao Senhor nessa noite. Você vai voltar para o mesmo lugar. Não vai precisar mudar de lugar. Você vai voltar para a mesma situação. Só que você não vai ser o mesmo. Só que você não vai ser a mesma. A situação é diferente. Porque agora você está debaixo de uma palavra. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia.
receber o homem de Deus nessa noite. Aplauda mais ao Senhor. Aleluia! Santo e poderoso. Aleluia! Bênção, né? Só pensa que só pastor de Marco prega. Os outros pastores sempre pregam. Bem? Nós vamos passeio. Depois tem alguns recados, bênção arônica. E depois tem uma saladinha de fruta para todo mundo. Sobrou tanta fruta, irmão, que fizeram uma bacia de salada de fruta. Com mel. Vocês vão ter muito mel, mas vai ter. Amém? Vamos para a ceia? Bem-vindos, Ivane. Pastor William, depois Ivane. Não pode chamar de Ivane Clay, não sei porquê. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos tentar ser rápidos, tá? Amém? Eu quero terminar tarde. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia! Versículo de número 21. Perdão, 23. Tá? Capítulo 11, versículo 23 diz o seguinte: porque recebi do Senhor o que lhes transmiti. Achar aí? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Chora? Vamos lá? Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti. Que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão. E depois de dizer Abrahá, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido para vocês. Faça isto como um memorial para mim. Da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha, ou até ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine a si mesma, e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Esta é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas, quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Amém? É o momento de nós olharmos para dentro de nós e nos examinarmos, nos arrependermos para participarmos de uma forma digna diante da ceia do Senhor. Amém? Então você vai ter aí alguns instantes,
Fique à vontade, se você quiser orar em pé, ore, sentado, ore, de joelho, ore, fique à vontade. Tenha a sua liberdade com o Eterno, porque nós vamos ceiar já já. Bendito e eterno Deus, nos prostramos perante Ti, Senhor, em reverência ao Teu santo nome e à Tua face. Somos falhos, somos pecadores na Tua presença, Senhor. Mesmo assim, o Senhor cuida de cada um de nós. Mesmo assim, o Senhor continua com a Sua mão estendida sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, a particularidade de cada um, visite agora, no mais íntimo, no mais profundo, o obscuro local onde só o Senhor pode entrar. Através do Teu Espírito Santo de Deus, visita e esquadrinha este coração. E nos perdoe, Senhor, se fizemos algo, meu Pai, que entristeceu ao Senhor, que ficou, meu Pai, marcado no Senhor. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, meu Pai, pelas palavras, pelo olhar, pelos pensamentos, por alguma atitude, Senhor, perante o meu irmão, perante o Senhor. Pai, assim como nós nos colocarmos de pé, Senhor, nós possamos nos colocar como exército preparado, meu Pai, para combater, meu Deus, toda a adversidade, meu Deus. Abba, derrama nesta noite o Teu sangue carmesim sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que aqui se encontra, pois nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, e que se não for o Senhor a estar conosco, não conseguiremos ficar de pé, não conseguiremos caminhar nessa terra. Por isso, Senhor, ao nos colocarmos de pé, que venha ser a Sua mão está estendida para nos colocar de pé e ter mais um mês debaixo da Sua graça, mão, Senhor, debaixo da Sua graça e unção, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. Não quero que você se distraia, não quero que você converse. Agora é o momento de nós estarmos atentos. É o culto mais importante. É o culto de nós trazermos a memória do sacrifício vicário de Yeshua na cruz do Calvário. De nós lembrarmos do que Ele fez por nós. De cada gota, de cada dor, de cada sofrimento que Ele passou por amor a nós. É o momento de nós lembrarmos, e isso aqui é um memorial. Nós vamos lembrar de Yeshua, do sacrifício que Ele fez por nós. Quem deveria ir para o Calvário era cada um de nós. Yeshua não errou, Yeshua não falhou, Yeshua não pecou. Quem pecou fomos nós. Mas Ele tomou o nosso lugar lá, para que nós pudéssemos ter salvação. Então, é o momento de nós sermos gratos a Ele. Hoje nós vamos fazer diferente. Quando você pegar a partícula do corpo, não peça nada. Agradeça. Comece a dizer palavras de gratidão a Yeshua. Começa a agradecer ao Pai por não ter interferido. Começa a agradecer ao Ruach HaKodesh por não ter trabalhado naquele momento para tirar Yeshua daquela situação. Imagina, o Pai está lá em cima e não pode fazer nada, porque se Ele fizer, a humanidade perece. O Ruach não pode entrar em Jesus e dar o poder para ele sair dali tranquilamente, porque senão toda a humanidade pereceria. Está o Ruach e está o Pai parados, olhando, vendo o sofrimento, a agonia. Yeshua agonizando, tendo cãibras, tendo dores terríveis, o seu sangue esvaindo do seu corpo gota a gota. Cada vez que ele tenta
se levantar, se posicionar, câimbras terríveis dão no seu corpo. Cada vez que ele levanta a cabeça, a coroa bate na cruz e penetra mais profundamente no seu crânio, e as dores são terríveis. E ele está lá, e o pai e o Urua não podem fazer nada por amor a nós. Porque se eles fizerem qualquer coisa, a humanidade perece. É um momento de gratidão. Aleluia. Não é momento de petição. Então eu quero que você pense. Lembre do sacrifício vicário. Lembre das dores, das humilhações, das bofetadas, socos, cuspidas, escarradas, humilhações que Yeshua sofreu. Enquanto nós vamos fazer todo o procedimento aqui, para que na hora que você pegar, você seja grato a Ele. Pense em Yeshua. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar. Estenda a mão para cá. Ô pastor, o pão é redondo. Ou pode ser redondo, quadrado, retangular, pequeno, grande, não importa. O que importa é o que ele representa. Aleluia. Foi feito debaixo de oração. Foi colocado diante de Deus. E que cada partícula vai trazer força e restauração para nós. Aleluia. Senhor, nós consagramos a Ti. Yeshua naquela noite ele ergueu aos céus, levantou seu rosto em direção a Ti, Alto. E ele está agora selando o pagamento que ele vai fazer no Calvário. Ele levanta os céus. Todo mundo já estava acostumado a ver ele levantar o pão e dar graças, mas aquele dia foi diferente. Ele levanta os céus, ele dá graças a Ti, Pai. E então Abba, ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Isso é um memorial diante de mim. Fazer isso em memória de Yeshua. Toda vez que nós fazemos isso em memória de Yeshua, o corpo de Yeshua foi partido por amor a mim e a você, por amor a minha vida e a sua vida, por amor a minha família e a tua família, por amor aos nossos inimigos, por amor a toda a humanidade. O corpo de Yeshua foi partido para que todos possam ter salvação,
para que todos tenham a chance de um dia estar frente a frente com Abba e poder estar na Nova Jerusalém eternamente. E Yeshua deu sua vida, Ele deixou seu corpo ser partido, machucado, perfurado, ser socado. Ele permitiu seu corpo ser flagellado por amor a ti. Senhor, nós damos graças a ti. Esteja conosco, por favor, Yeshua. Pode passar. Quem é que vai pegar aquele que é batizado nas águas depois de adulto? Espere uns pelos outros. Ninguém vai comer antes de ninguém. Espere. Aleluia. Palavras de Kalai. Eu não sei se você sente, mas Ele está aqui. Aleluia. E Ele mandarás. Lamanarabadarás. Edereando comandarás. Erei pelari candoleras súbio. Fica à vontade na casa, Yeshua. O povo é teu, a casa é tua. Vereandoros de Calai. Aleluia. Te esperamos aqui. Vem nos buscar, teu noivo. Te esperamos aqui. Viva os céus. Aleluia. Obrigado por ir à sentença de morte. Obrigado por receber a ira de Deus. Obrigado por beber do cálice da ira, por amor a nós. Nós não iríamos suportar. Obrigado porque nos amou. Obrigado porque deu toda a sua vida por amor a cada um de nós. Santo, 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 Deus Somos poderoso. tão fracos, Aleluia. somos tão pequenos, Vocês amamos. somos tão dependentes de Ti, Yeshua. Oh, Abba, obrigado por tudo. Só o Senhor pode cuidar de nós. Trazemos a memória do Teu sacrifício vicário. Não temos a dimensão da Tua dor. Bendito Deus. Não temos a dimensão do que o Senhor sentiu naquele dia. Não temos noção das suas humilhações, das vergonhas que o Senhor sofreu por causa de nós. Somos gratos a Ti. Que caminhemos de cabeça erguida. Que caminhemos dando testemunho de Ti na terra. Que não envergonhemos o Teu santo nome, Yeshua. Que andemos fortes com a Tua presença em nós. Que andemos firmes como a lua trabalhando em nossas vidas.
precisamos de Ti, Yeshua. Te amamos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Yeshua, todos participem agora do corpo. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele, aleluia. Adore a Ele, adore Yeshua. Adore o Abba, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, o meu desejo é ver Ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu queres. Abra o meu coração. Estenda a mão para cá. Consagramos cada um desses cálices a Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Eterno, Santo e bendito Deus, compassivo e clemente. Aleluia. Cada cálice desse contém suco de uva, que representa o sangue vertido na cruz do Calvário. Esses cálices vão comportar milagres de cura. Esses cálices vão comportar vida para cada um de nós. Consagramos a Ti. Cada cálice é destinado à restauração de vidas pelo sangue de Yeshua HaMashiach. O sangue perfeito, o sangue imaculado, o sangue puro, o sangue inigualável. Aleluia. Te rendemos graças e consagramos cada um desses cálices em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Você que participou da partícula do corpo vai participar do sangue, vai pegar o cálice e vai esperar uns pelos outros em nome de Yeshua. Oh, maravilhoso.
trocar cálice, amém? Vai ficar com o céu. Levante você. Após você participar do cálice, se você souber o louvor, você vai começar a louvar, glorificar. E eu quero que depois, enquanto o louvor vai estar tocando, você vai colocar a mão no ombro de alguém e vai liberar palavras de bênção sobre essa pessoa. O louvor vai estar tocando e você vai estar profetizando coisas grandiosas da vida deste homem e dessa mulher. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice em suas mãos, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Assim ele diz: este é o meu sangue, Yeshua declarou isso. Vai adentrar o seu corpo e vai te curar. Vai percorrer cada artéria e vai te liberar demais. Vai trazer cura e saúde para a sua vida. E mais do que isso, a vida de Yeshua vai correr dentro da sua vida agora. A vida com abundância vai estar dentro de você. Fazer isso em memória de mim, disse Yeshua. É o cálice da vida. O cálice que ele conquistou para nós. Participe do cálice agora de sangue, em nome de Yeshua. Levante a mão para o céu e comece a adorá-lo. Ore conde de calar. Arabase que cantará soloromontuyo. Ele cantará sobre comandar. Aleluia. Oh glória. Ore vende corre divide. Mais no fim. Ore cala te manda sujo. Ai, bendito seu Senhor. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Me usar como tu me queres.
Amar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero nesta hora é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, o meu dependo de ti, para me curar, para me ensinar. Receba da presença o caminho que Deus. Receba da presença divina. Pode ser tocado por esse Deus. Seja tocado por esse Deus. Receba da presença dele. Receba da presença dele. Deixa ele te encher. Deixa ele te quebrar. Deixa ele te envolver. Deixa ele entrar aí e trabalhar em ti. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. Seja tocado por Deus. Seja tocado por Deus. Seja tocado por Deus. Seja cheio do roda cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia da presença de Deus. O caminho que levo sempre. Sim, sim. Podes me usar. Usa dos Deus, usa como me queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abre o meu coração. Abre o meu coração. Sejamos abençoados. Obrigado, eterno Deus, por tudo. Obrigado pela vida de Yeshua em nós. Obrigado por cuidar de nós e nos abençoar e nos fortalecer. Obrigado por renovar as forças. Obrigado por restaurar as forças. Obrigado por colocar-nos de pé novamente. Obrigado, toda a barra cheia. Bendito é o teu santo nome. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Abacadosh, Baruch, santo e bendito. Seja engrandecido, seja engrandecido, seja engrandecido, eterno. Aleluia. Toda a por tudo. Obrigado. Em nome de Yeshua, vamos amém e amém.
Diga para a pessoa do teu lado, diga para a pessoa do teu lado, receba a vida com abundância. Receba a vida com abundância. Receba a vida com abundância. Receba a vida com abundância em nome de Yeshua HaMashiach. Oh, amém. Amém. Alice vai dar alguns recados. Enquanto a Alice vem, nós pedimos para que algumas pessoas que quisessem fazer a obra falassem conosco. Nós somos gratos porque o Eterno tem tocado em pessoas. E hoje nós temos 3 novos obreiros. E é interessante que semana que vem nós teremos batismo. E nós queremos aí, vamos fazer um batismo muito bonito. Meu Deus, vai ser bom. Amém? Vai matar! O batismo vai ser lá em cima. Já compramos a piscina, já está aí. Meu Deus, é bom. Né? E vamos nos preparar aí, vamos nos consagrar para isso. Em nome de Yeshua. E aí você que vai se batizar, eu preciso de alguns favores seus. Amém? Mas aí a Alice, a diaconisa Alice vai falar. Eu só quero que Manfares, Mambete, Flávio, vem aqui, Flávio. Esses homens tudo tem vergonha, já percebeu? Se você quer fazer a obra, nos procure, por favor. Nós temos várias áreas que você pode atuar: intercessão, escolinha. Amém? Tem muita coisa para ser feita aqui e nós precisamos de vocês. Amém? A irmã Beth, a irmã Fares e o Flávio se disponibilizaram, né? A irmã Beth, ela deu um currículo aí. Ele já vinha conversado antes, já tínhamos falado antes. E a irmã Beth vai assumir totalmente a assistência social da casa. Então tudo que for alimento, tudo que for, quando nós somos para a rua, para evangelizar e levar alimento para as pessoas em condição de rua, a responsabilidade está aqui. Toda a organização da casa, limpeza, né? Se ele chega, a casa está limpinha, né? Que hoje a gente precisou limpar, mas porque ontem a gente bagunçou um pouco, né? É mel para lá, é mel para cá, é fruta para lá, fruta para cá, foi uma bênção ontem. E quem cuida dessa organização é a irmã Fares. E o Flávio, ele está cuidando aí. Irmão, como nós oramos, a gente estava apanhando. E é ele que cuida aqui, ó, de todo esse negócio funcionar. Telão funcionar, datashow funcionar, o som funcionar, né? Ele entende disso. Você chega lá, o computador tem um monte de tela, que eu nem sei para que tanta tela, mas amém, ele sabe. Eu nem gosto de ficar ali, que senão eu me perco. Ele foi falando: não, pastor, tá vendo? Aí tem pouco. Aí ele vai falando os louvores, ele vai colocando: mas eu vou fazer isso. Eu... Sabe aquela questão? Não tô entendendo nada. Mas ele vai para apoiar, entendeu? Porque você não sabe nada, eu não sei nada. Ele sabe tudo, ele tá lá, ele faz aqui. Eu, Então você já sabe, eu não sei nada. Tô ali só no apoio. Você pode estender a mão para cá? Pastor, eu quero fazer a obra. Procure o pastor William, pastor Mateus,
dá o seu nome, em nome de Yeshua. E vocês batizantes, a Alice vai falar o que vocês vão fazer. Senhor, eu apresento os seus filhos diante de ti. Eu quero pedir que o Senhor venha sobre eles. E como o Senhor tem nos capacitado, o Senhor venha abençoar também cada um deles. Venha abençoar a vida dos teus filhos e filhas. E da mesma unção, meu Deus, que o Senhor tem dado para nós, libera sobre eles também. Fortalece, anima, dá força, dá visão. E assim, meu Deus, cuida, protege, zela. Enquanto eles cuidam desta casa, cuida da casa deles. Enquanto eles abençoam esta casa, abençoa a casa deles. E fortaleça-os, instrui, se apodere deles de maneira poderosa. Em nome de Yeshua. Aleluia! Senhor, consagramos os teus obreiros a ti. Eles servem ao Senhor nessa casa. Eles não vieram servir ao homem, vieram servir o Senhor. Que a sua presença, Ruach HaKodesh, esteja sobre eles de maneira poderosa. Cuida deles, protege-os e o abençoa. Abençoa tanto a irmã Beth quanto a irmã Fares e também o irmão Flávio. Seja o Senhor na vida deles. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Meu Deus! Mensagem de Shalom, graça e paz. Amém. 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 Irmãos, gostaram do culto de hoje? Estão cheios da presença de Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, terça-feira temos culto 20 horas. Tá? Aqui na casa é o único culto na semana. Nós temos terça-feira. Sábado, no Shabbat, são às 18 horas. É estudo. Então, você que quer conhecer mais de Deus, quer aprender mais de Deus, vem sábado às 18 horas. Domingo também às 18 horas teremos batismo 4h30, certo? 4h30 para o pessoal que vai se batizar. E quem for se batizar, por favor, gente, dá os nomes ou para o pastor Mateus ou para o pastor William, tá? Lembrando que vocês precisam trazer roupas pro batismo, né? Traz também uma sacolinha para colocar as roupas molhadas e traz toalha. É isso, né? Uma troca de roupa. Isso, uma troca de roupa. Vocês vão molhar. Exatamente. Da cabeça até os pés. Vai morrer de verdade. E essa colinha, né, para colocar a roupa molhada. Sukkot, dia 30, teremos Sukkot. Então, gente, fiquem animados. Chamem quantas pessoas vocês puderem chamar, tá? Vamos ter uma experiência nova com Deus, tá? O que aconteceu ano passado, se vocês gostaram daquilo que aconteceu, esse ano vai ser diferente, tá? Deus, ele sempre tem algo novo para nós. E eu creio que esse ano vai ser tremendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. No Sukkot, dia 30, se você puder trazer um prato de doce salgado, tá? Nós agradecemos demais, tá bom? Deus abençoe. Pastor Simone. Vamos embora? Abra bem os seus braços. Pedidos? Você que não fez o seu pedido de oração para esse ano, você vai fazer. Cadê? Papel e caneta tá ali? Tá. Você vai pegar o papel e a caneta nessa caixa e você vai, com calma, vai preencher. Se você não fez, preenche com calma. Coloca dobradinho, porque eu vou lacrar essa caixa aqui. E eu vou abrir daqui a um ano.
No próximo Rosh Hashanah do ano que vem nós vamos abrir e vamos ver o que Deus fez. Ah, pastor, você vai ler o meu pedido? Não, quem vai ler é você. Porque você vai agradecer tudo que Deus fez por você durante todo esse ano. Aleluia! Se você quer, eu quero trocar de casa, você vai colocar, eu quero um carro novo, eu quero abrir negócio, eu já vou por isso aí, eu quero um negócio novo. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero ter sucesso, eu quero cura. Tudo que você quer para você, para sua família, você vai pôr e dobra. Ninguém vai ver, você coloca na caixa, eu vou lacrar ela. Meu Deus! E só vou abrir o ano que vem. Ela vai ficar na minha sala guardada. Meu Deus! Amém? Amém? Que? Ah, você trouxe maçã? Quantas? 12, tá. Ó, no final tem maçã do amor. O Ida já tá de olho. Tem maçã do amor que o presbítero Diogo trouxe. Ó, é boa. É boa. É bom. É boa. Eu posso falar que o negócio é bom. É boa. Pode comprar que eu garanto. Quanto que é? R$5, ó, 5. Você aceita Pix, olha lá, ó. Atrás aqui, deixa a gente ver rapidinho. Eita terra. Aleluia. Só porque eu tô de dieta. Ainda bem que eu já vou entregar meu jejum já. Ó. Não, levanta aí, ó. O povo vê. Vai lá, onde é que amém? R$5 cada um. Se quiser comprar 5 pro pastor. Amém? O senhor só quer 5. Amém? Olha para ele. Amém. Estenda suas mãos aqui para vamos abençoar esses alimentos que recebemos de doação. Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, meu Pai, Santo de Israel, estendemos as mãos, Senhor, consagrando esses alimentos. Abençoamos a vida de quem trouxe, Senhor, que não vem, profetizamos para que não venha faltar no celeiro dessas pessoas, ou dessa pessoa que trouxe esse alimento. E que mais pessoas possam abençoar a tua casa, porque sabemos, Senhor, que pessoas passam muita necessidade aí fora, e diariamente passam pedindo alimento. Senhor, abençoa e multiplica, Senhor, no celeiro dessas pessoas, e que muito mais outras pessoas possam ser multiplicadas para que possam abençoar a tua casa. O que nós te pedimos e te agradecemos para a glória e honra do teu santo nome. Amém? Levante seus braços, em forma de receber, para nós irmos embora. Vareha Adonai Verishmereha Yair Adonai Panaveleha Vichoneca Issa Adonai Panaveleha Veyaseleha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Adonai levante o teu rosto e te dê a paz, a Shalom. Vamos aplaudir ao Senhor. Tenha uma ótima semana e um ótimo descanso para a glória de Deus. Amém? Ai, eu